Ora, bom dia, meus meninos. Cá estamos nós de novo com um exercício de aquecimento para recordarmos as coisas que andámos a fazer da última vez. Um exercíciozinho muito simples, mas com algumas ideias geométricas que é muito importante nós retermos. Primeira questão, meus meninos. Qual dos dois integrais é que representa esta área? Meus caros, digam-me lá. Primeira pergunta de aquecimento. Temos a função seno, temos um integral que representa a área debaixo da função. Em que intervalo, meus meninos? É o segundo. É o segundo. É este aqui, de 0 a π meios. É isso? Alguém discorda? Alguém concorda? Só tenho uma opinião. Do Miguel diz que é o segundo. É este aqui. Onde está o cursor? É isso? Mais ninguém se pronuncia, meus meninos. Está cá tanta gente e ninguém fala. A única opinião que se manifestou foi o Miguel dizer que é este integral, 0 a π meios. Ninguém protesta. Hello? Hello? Está cá alguém, meus meninos? Pois, meus meninos, então, o João diz que é a primeira, o Gregório diz que é a primeira, o 54.000 e tal diz que é a primeira, o Gonçalo diz que é de 0 a π. Okay? Então vamos lá ver como é que é a função seno, não é? Seno de 0 é 0. E depois, o seno, onde é que o seno é 1, meus meninos? O seno é 1 no π meios e depois o seno de π é 0 outra vez, não é? Portanto, 0, 1 e depois volta a ser 0. Está bem? Portanto, isto aqui é o π. Está bem? Vamos olhar para, conhecendo o comportamento da função seno, portanto, isto vai de 0 até π. Se aqui é 0, aqui é π. Ou se aqui fosse, podia ser 2π, aqui era 3π. Está bem? Ali está, não sei muito bem, mas está ali uma setinha. Portanto, este aqui é o eixo dos y, portanto, aqui é o 0. Portanto, a próxima vez que o seno volta a ser 0 é no π. Portanto, é este aqui. Está bem? Esta é que é a resposta certa. É isto, está bem? Ok. Bom, a seguir, justificamos que o valor do integral está entre π meios e π. Isto é uma ideia muito importante em que eu insisto muito. Não basta a gente chegar, saber, aprendemos a calcular o integral e pronto, e deu não sei o quê. O integral tem um significado, tem uma interpretação geométrica. O integral de 0 a π do seno é a área desta figura. Então, nós temos aqui vários indícios visuais que nos permitem enquadrar uma área. Enquadrar uma área significa o quê? Significa encontrar uma figura maior cuja área conhecemos, uma figura menor cuja área conhecemos e portanto, isso permite-nos dizer que a área desta figura está entre tantos e tantos. Tá bem? Ora, neste caso, há uma figura muito simples que nos ajuda a enquadrar isto. Não é? Esta área azul é com certeza menor do que a área do 1. Do 1. Digam lá, meus meninos. Um círculo? Eu não vejo aqui nenhum círculo. O retângulo eu vejo, não é? O retângulo vejo, tá bem? Portanto, eu olho para esta área e digo assim, há aqui um retângulo que contém totalmente esta área pintada, não é? Bom, e o que é que eu sei? Bom, a área mais simples que nós conhecemos é a área do retângulo, a base vezes a altura. Tá bem? Portanto, este retângulo, que eu até pus aqui uma linha a tracejado para ajudar, não é? Este retângulo tem base que mede π, tem altura que mede 1, portanto, a área do retângulo é π vezes 1, está bem? Portanto, o que é que eu tenho? Tenho uma área de uma região que está contida num retângulo, a área do retângulo é π, portanto, a área da região pintada tem que ser menor ou igual a π, tem que ser mesmo estritamente menor do que π, não é? Porque aqui, de facto, é com certeza menor ou igual a π. Mais difícil um pouco. Como é que nós podemos argumentar que aquela área é maior ou igual a π sobre 2? Então, o que é que temos que fazer? Arranjar uma região que esteja contida naquela, uma região mais pequena,
cuja área seja fácil de calcular e que nos permita arranjar este enquadramento. Conseguem sugerir que espécie de figura? Um triângulo, muito bem, Gonçalo, um triângulo. Portanto, se eu pegar aqui neste ponto aqui ao meio, ponto central aqui onde o seno é igual a 1, se eu unir um segmento de reta para ali e unir com um segmento de reta para ali, eu vou ficar com um triângulo que está totalmente contido naquela área azul. Tá bem? E a área desse triângulo é metade da área do retângulo, é π sobre 2. Tá bem? Portanto, isso permite-nos arranjar este enquadramento. Tá bem? Bom, e isto tem uma utilidade muito grande, porque agora nós vamos calcular o integral, o que é que pode acontecer? Bom, pode acontecer, a gente engana-se nas contas. Tá bem? Imaginemos que o integral dá-nos 1. Nós temos de dizer, não pode ser 1. Imaginemos que o integral dá menos 2. Pior ainda, também, não pode ser. De certeza que não pode ser um valor negativo. Este integral, que nós vamos calcular de 0 a π de seno, é a área desta figura. E além disso, já sabemos que o resultado final tem que estar alguns entre π sobre 2 e π. Ok, bom. E como é que nós calculamos o integral? Bom, foi a última coisa que nós aprendemos na última vez. Como é que nós calculamos o integral de uma função? Bom, calculamos conhecendo uma primitiva da função e substituindo o valor da primitiva nos extremos. Vamos só recordar um instantinho. É chamada fórmula de Barrow. Portanto, se eu tiver uma função integrável num certo intervalo, se a função tiver uma primitiva, se g é uma primitiva da função, o que é que eu faço? Pego na primitiva, pego a primitiva e substituo o valor da primitiva num extremo menos o valor da primitiva no outro extremo. Ok? Está bem? Portanto, é a chamada fórmula de Barrow. Se nós tivermos uma função da qual conhecemos uma primitiva, calcular o integral é uma brincadeirinha. Então vamos lá calcular o integral. Ok. Então vamos lá escrever o integral entre 0 e π de seno de x dx é igual a... Ora, portanto, o que é que nós acabámos de ver? Vamos arranjar uma primitiva desta função e depois substituir o valor da primitiva no ponto π menos o valor da primitiva no ponto 0. Primitiva de seno, quanto é que é, meus meninos? Uma primitiva de seno. Por esta altura, isto deve ser uma brincadeirinha. É cosseno, primitiva de seno é cosseno, meus meninos. É menos cosseno, não é? Menos cosseno, exatamente. Faz muito dizer menos cosseno. Portanto, o que é que a gente faz? Pomos uma caixinha, chamada caixinha de Barrow. Enganei-me ali no escrever. Vamos pôr aqui uma caixinha. E pomos cá dentro a primitiva, portanto, menos cosseno x, e depois vamos substituir nos extremos do intervalo. Vamos pôr aqui para... Oi? Ai, pá. Ok. Portanto, para calcularmos o integral, vamos pôr aqui numa caixinha a primitiva, escrevemos isto, significa que vamos calcular substituindo o x por π, menos o valor disto substituindo o x por 0. Tá bem? Então vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de 0. Menos cosseno de π menos cosseno de 0. Tá bem? Quanto é que é cosseno de π? Quanto é que é cosseno de π, meus meninos? Menos 1, exatamente. Não, cosseno de π não é 0, é menos 1. Não é? Portanto, menos cosseno de π fica menos 1, fica 1. Cosseno de 0 é 1.
Significa 1 menos 1 dá 1 mais 1, 2. Não só calculamos a integral, mas também verificamos que o valor obtido parece razoável. Também parece razoável porque, bom, sabíamos que devia estar algures entre π meios e π. Π meios é 1,57 qualquer coisa. Π é 3,14 qualquer coisa. Portanto, há de estar alguns no meio, e 2 efetivamente está. Provavelmente parece até mais perto de π meios do que de π, porque, digamos, se eu fizer aqui o triângulo, digamos, o que sobra a mais do triângulo é um bocadinho, assim, uma coisa fininha, e ainda sobra aqui um pedaço grande branco, não é? Portanto, ainda está um bocadinho afastado de π, o valor é 2, está bem mais próximo de π meios do que de π, e portanto, além de fazermos o cálculo, temos alguma ajuda no sentido de nos ver que este resultado é razoável. Uma das coisas que dá mais mau aspecto é nós fazermos uma conta e depois o resultado final ser um disparate e nós não sermos tidos nem achados. Dizemos assim, ok, olha, vamos calcular a área e tal. Menos 2. Porque se calhar esquecemos o sinal de menos aqui e fazemos menos 2. O que é grave não é a gente enganar-se no menos cosseno. O que é grave é nós acharmos que a área é menos 2 e ficarmos todos contentinhos da vida. Nem uns totós. Está bem? Portanto, não sejamos totós. Ok? Bom, então vamos continuar. Portanto, se nós tivermos um integral de uma função e conhecermos uma primitiva, então calcular um integral, como vimos, é extremamente fácil. É só, lembra-se daquele verbo que nós conhecemos, não é? É só espatar aqui dentro da caixa com uma primitiva e depois substituir no extremo do integral, menos no outro, então deu um número, acabou. Tá bem? Note-se que o integral de uma função é um número real. Então, ok. Bom, e o que é que acontece se nós não conhecermos logo rapidamente uma primitiva? É o que vamos ver hoje. Mas primeiro vamos ver mais alguns exemplos rapidamente para reforçarmos esta ideia. Antes de mais, vamos ver mais alguns exemplos simples de cálculo de integrais. Portanto, por exemplo, esta área aqui. Temos aqui uma parábola x². O Gregário diz que espetadas são boas, pois são? São boas, sim, senhor. Ali a grelha, no tempo do verão, então, maravilha. Ora bem, então vamos lá ver. Temos aqui uma parábola, y igual a x². Temos a área debaixo da parábola, desde ponto. Ok, obrigado por confirmarem que já cá estou novamente. Ora, estávamos a mostrar aqui uma figura. Temos uma área debaixo da parábola x², entre as abscissas menos 1 e 2, portanto é o integral entre menos 1 e 2 de x². E como é que nós calculamos isto? Agora já sabemos o que é que vai acontecer, não é? O que é que vai acontecer? Vamos pegar numa primitiva desta função, primitiva de x², meus meninos. Primitiva de x². Quanto é que é, meus meninos? X ao cubo sobre 3, exatamente. Portanto, vamos pegar na primitiva e espatar dentro de uma caixinha. X ao cubo sobre 3. E depois substituímos esta expressão, o x por 2, o x por menos 1, fazemos uma continha. E deve dar o número positivo ou negativo, meus meninos. Positivo, não é? Se não é negativo é porque a gente se enganou nas contas e não podemos ficar contentes com isso. Tá bem? Fazemos uma conta, 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3 e dá 3. Ok. Mais outro exemplo. Bom, este exemplo é aquele do seno, que já fizemos no nosso aquecimento, portanto vou passar à frente. Outro exemplo. Quanto é que será este integral sem fazer contas? Podemos fazer as contas, mas antes de fazer as contas, será que a gente adivinha quanto é que vai ser este integral? 0. Muito bem. Porquê 0? Porque esta é uma função ímpar, quer dizer que o que se passa do lado positivo é simétrico, o que se passa do lado negativo, e, portanto, o integral vai contar uma parte positiva entre o 0 e o 2 e vai contar uma parte negativa
entre o menos 2 e o 0. E, portanto, isto dá 0. Okay? Mais uma vez, podíamos estar a fazer as contas e confirmar, não é? Podemos confirmar, se temos x ao quarto sobre 4, substituímos no 2 no menos 2, dá a mesma coisa, e o integral está efetivamente 0. Mas não é preciso fazer a conta, temos, mais uma vez, temos um indício, claro, geométrico do que é que vai dar. E é muito importante nós termos sempre em mente que estas coisas têm um significado geométrico. E, portanto, vermos se o resultado que as nossas contas dão faz sentido. Ok, muito bem. Ok, mais um exemplozinho. O que é que a gente faz? Exemplo muito fácil. Bom, tudo isto tem primitivas, não é? Tudo isto tem primitivas. A primitiva da soma é soma das primitivas. Podemos simplesmente deixar uma primitiva desta coisa e depois substituir. E já está, não é? Isto ia dar também uma parábola, um pedaço de uma parábola, entre 2 e 4. Bom, a gente, primitiva de 3x², mais primitiva de 4x, x ao cubo, mais 2x², x igual a 4, x igual a 2, faz-se uma conta e dá um valor. Neste caso, também dá um valor positivo. Claro que para vermos se este valor faz algum sentido, talvez ajudasse a fazermos o gráfico da parábola e vermos, deixe isso como exercício. Não é imediatamente evidente se este valor é o valor que faz sentido ou não. Okay. Bom, e agora? Outro exemplo. Bom, o integral de logaritmo. Ok, bom. Epá, que chatice. Agora, não, se eu me lembrasse da primitiva do logaritmo, eu podia chegar ali e espatar com a primitiva do logaritmo. Bom, mas como é que nós fazíamos esta primitiva do logaritmo? Epá, eu sinceramente não me lembro. Tenho sempre de estar a fazer estas contas, dizer assim, o que é que a gente faz desta maneira? Bom, vamos ver daqui a bocadinho o que é que vai dar. No fundo, o que nós vamos ver no seguimento da aula de hoje é que aquelas técnicas que nós arranjamos para calcular primitivas têm naturalmente a sua contraparte no cálculo de integrais. Ou seja, o que é que nós vimos? Primitivas por partes, primitivas por substituição. Nós vamos ver daqui a bocadinho que também há integrais por partes e integrais por substituição feitos da maneira natural. E porquê? Por causa da fórmula de Barrow, que nos diz que o integral é simplesmente pegar numa primitiva e fazer primitiva num ponto, mas a primitiva no outro. Então, vamos ter naturalmente o correspondente. Isso que a gente vai ver já a seguir. Antes de mais, um pequeno exercício que eu vou deixar, digamos, a conclusão como TPC, mas queria lançar o exercício. Como é que a gente pode arranjar a área, ou determinar a área desta figura? Bom, nós, quando temos a região de baixo de uma curva, do gráfico de uma função, bom, aquilo dá-nos o integral. E aqui, o que é que acontece? Bom, quando nós olhamos para esta região aqui cinzento, o que é que a gente vê? Bom, por um lado, tem aqui uma reta, um meio de x mais 1, depois tem aqui uma parábola. Bom, e o que é que a gente pode fazer com isto? Bom, e o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos lá ver. Eu quero calcular a área desta figura, mas se eu reparo, por exemplo, aqui, eu tenho aqui esta reta. Mas depois, daqui para a frente, a figura já está contornada pela parábola. Então, o que é que temos de fazer? Temos de fazer dois integrais, como diz o Vasco, exatamente. Exatamente, e somar duas partes, como diz o João, exatamente. Portanto, estamos no ponto certo. Ou seja, vamos lá ver se eu consigo fazer mais ou menos. Não é? Está um bocadinho torto, mas pronto, eu acho que percebem a ideia, não é? Que temos de dividir esta figura em duas partes. É daqui até aqui, eu tenho a área que está debaixo da reta. Aquilo devia estar ali no pontozinho de união, mas percebem que eu estou a desenhar à mão e tal. Portanto, este pedaço aqui, digamos, tem aqui uma área 1, digamos, né? e tem aqui uma área 2. E, portanto, a área total é a soma de dois integrais. Tá, como disse o João, disse o Vasco, muito bom. Tá bem. Não se... Vai haver várias situações destas. Não tentem memorizar se é uma soma, se é uma diferença. Não, percebam a figura, decomponham a figura. Tá bem? Portanto, assim, esta figura tem duas partes, eu quero a área total, tenho que calcular a área de uma parte mais a área da outra parte. Então, simples quanto isso.
eu deixo a visualização disso como TPC. Aliás, a figura está nos apontamentos da última aula, estava no final da última aula, não tivemos tempo para abordar, mas fica como exercício. E agora vamos avançar para ok? Tá. Bom, então vamos ver como estender para cálculos integrais a primitivação por partes. É muito fácil, tá bem? É muito fácil. Porquê? Parem, esta é a nossa forma da primitivação por partes. Tá bem? Nós escrevemos a função integranda como um produto f' vezes g, e depois vemos que dava f vezes g menos a primitiva de f vezes g. Vimos isso tudo. Okay? Agora, se eu tiver um integral, se tiver aqui um integral entre a e b, o que é que a gente faz? É exatamente a mesma coisa. Tá bem? Se eu tiver, agora, não a primitiva, mas tiver um integral, o que é que isto significa? Basicamente, sabemos pela forma de Barrow que se tiver uma primitiva desta coisa, a única coisa que eu tenho que fazer é calcular o valor da primitiva no B menos o valor da primitiva no A. Ora, então eu tenho aqui uma primitiva desta coisa, portanto eu vou calcular o valor disto tudo no B menos o valor disto tudo no A. Ou seja, tenho aqui duas partes. Por um lado tenho esta coisa, vou calcular isto no B menos no A, ou seja, fazer a caixinha desta coisa, e vou calcular, bom, uma primitiva disto menos uma primitiva desta função no B menos no A, ou seja, vou calcular o integral. Portanto, o que é que dá? Dá simplesmente isto. Okay? Brincadeira. Portanto, se eu tiver um integral que vá calcular por partes, é só lembrar-me da forma da primitiva das partes e espatar com o A e o B aqui. E já está. Portanto, integrar por partes, fácil. Por exemplo, pode ser aquele que tínhamos há bocadinho, do logaritmo. Está bem? Diz assim, epá, eu acho que quando calculamos a primitiva do logaritmo, usamos partes. Então agora vamos calcular este integral por partes. Está bem? Vamos aqui aplicar a fórmula. Então o que é que nós vemos? Bom, f' igual a 1, g igual a logaritmo, portanto o f igual a t, o g' é 1 sobre t, e vamos lá à coisa das partes. Está bem? Portanto, f' igual a 1, g igual a logaritmo, f igual a t, g' igual a 1 sobre t. Método, tal e qual como no método de integração de primitivação por partes, exatamente a mesma coisa, com a diferença que agora temos extremos no intervalo. Portanto, então o que é que vai ficar aqui? Bom, f vezes g, ora, f vezes g, t vezes logaritmo, mas não fica aqui só t vezes logaritmo. T vezes logaritmo entre 1 e e. Menos o integral entre 1 e e de f vezes g'. Então, é só aplicar exatamente da mesma maneira, mas não esquecer. E uma das coisas que é muito costuma acontecer quando se faz um integral por partes, não sei porquê, é que as pessoas metem aqui os extremos, mas aqui deixam ficar ali o t, depois dizem uma resposta com o t. O integral é um número real. Isto pode dar 2, pode dar 1, pode dar menos 7. Não dá t mais não sei o quê. Também não faz sentido nenhum aparecer a letra t no resultado. Isso é um erro que acontece muitas vezes, não sei porquê. As pessoas pegam nesta fórmula e quando vão para a integração por partes, põem aqui uns extremos no integral, põem aqui uns extremos no integral e aqui não põem nada. Não, isto está mal. Ok? Portanto, agora é só fazer esta continha. Ora, quando t é igual a e fica e vezes o logaritmo de e. Quanto é o logaritmo de e? Quanto é que é o logaritmo de e, meus meninos? Hello? 1, exatamente. Tá bem? Portanto, isto fica t vezes 1 menos 1 vezes o logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é 0, portanto fica e vezes 1 menos 0. E aqui fica o integral entre 1 e e de, ora, t vezes 1 sobre t, simplesmente 1. Portanto, isto fica t entre 1 e e, ou seja, é menos 1. Portanto, isto fica e menos 0 e isto fica e menos 1. Portanto, corta, isto dá simplesmente 1. Reparem que se desse negativo, tínhamos a obrigação de reparar que estava mal. Sim ou não? Tínhamos a obrigação. Imaginemos que tínhamos enganado aqui num sinal qualquer e estava menos 1. Tínhamos a obrigação de reparar? Sim, tínhamos a obrigação de reparar. Porquê? Porque a função logaritmo, o logaritmo de 1 é 0, o logaritmo de e é 1, o logaritmo é uma função crescente, ou seja, a função é
positiva aqui no intervalo desde 1 até E, portanto o integral nunca podia dar negativo. São estas pequenas observações que nos ajudam muitas vezes a evitar erros e dá muito mau aspecto. Dá muito mau aspecto. Eu tenho uma função que é positiva, tenho o gráfico do logaritmo e depois vou calcular o integral, esqueço-me de tudo isso, dá-me um número qualquer e eu fico todo contente da vida. Isso é extremamente desagradável. Portanto, não se deixem simplesmente, não se ponham a, digamos, pensar no integral como fazer umas contas e depois deu o que deu. Isso é horrível. Vejam se o resultado faz sentido, se não é nenhum disparate. Ok, ora bem, vamos continuar. Além de primitivação por partes, havia outra coisa que nós fazíamos quando a primitiva não era imediata. Chama-se o quê? Primitivação por, além das partes, qual é a outra? Qual é a outra, meus meninos? Substituição, exatamente. Exatamente. Então, nós fazemos a primitivação por substituição. O que é que nós fazemos? Temos uma mudança de variável, temos aqui uma variável x, vamos escrever x como x de t, por exemplo, x igual a t ao quadrado, vamos escrever o dx como a derivadinha vezes dt, e depois no final invertíamos. Era um método de primitivação por substituição. Mudávamos a variável, o nosso x, por exemplo, passava a t ao quadrado, ficava f de t ao quadrado, e depois o nosso dx ficava 2t vezes dt, e depois no fim de fazermos a conta, tínhamos que fazer uma coisa, que era depois voltar a substituir, a inverter a substituição, substituir o t por raiz de x, por exemplo, se fosse o caso, e tínhamos a expressão da primitiva. Ok? Bom, e agora vamos ver que é muito parecido o que nós temos de fazer para calcular o integral. É muito parecido, mas tem algumas diferenças que é importante nós repararmos. Bom, então agora vamos supor que temos aqui um integral e vamos fazer o mesmo tipo de substituição. O mesmo tipo de mudança de variável. Vamos ver que temos que ter um cuidado a mais e um cuidado a menos. Bom, vamos aqui substituir o x por x de t, o dx continua a ser dx sobre dt vezes dt, bonitinho. Okay? Vamos fazer a substituição. Chegamos aqui, bom, então vai ficar f de x de t vezes dx sobre dt vezes dt, e atenção que agora temos ali uns números a e b. E o que é que acontece? Bom, o que acontece é que os extremos do intervalo vão mudar naturalmente. Naturalmente, reparem. Imaginemos que eu estava a fazer um integral, por exemplo, o meu x vai entre 4 e 9. E o x vai ser igual a t ao quadrado. Bom, se o x é 4 e o x é t ao quadrado, claro que o t não vai ser 4. Está bem? Portanto, não faz sentido eu chegar aqui, substituo o x igual a t ao quadrado, e depois ponho os mesmos números que estão ali. Bem? Então o que é que eu faço? Tenho que ver quais são os valores que correspondem. Portanto, se o meu x é x de t e o x de 2 é igual a 4, por exemplo, se o a é 4 e o x de 2 é igual a 4, então é o 2 que vai para ali, não é o 4. E se o b é 16 e o x de 4 é igual a 16, então é o 4 que vai para ali. Tá bem? Portanto, são os valores que correspondem. Vamos dizer assim, quando o x for isto, quanto é que é o t? É esse t que vai parar ali. Reparem, o integral, aqui a variável é o x, não é? Portanto, quem é que vale a é o x. Quem é que vale alfa é o t. Tá bem? Tem que ver quais são os valores que correspondem. É só isto. Tá bem? Mas reparem, então quer dizer, em relação ao que eu fazia aqui na primitivação por partes, tenho que ter um cuidado adicional. Tenho que ver que os extremos do intervalo mudam. Em compensação, quando eu acabava de fazer a primitiva por parte, eu tinha que chegar à expressão que eu obtinha, tinha lá um t, e depois tinha que mudar outra vez para x. Voltar, por exemplo, a substituir t por raiz de x. E agora? Bom, agora, quando eu calcular este integral, o que é que eu obtenho? Um número. 5, ou 13, ou menos 1. Não é? E o que é que esse número é? Bom, é igual ao integral que eu queria calcular. Ou seja, quando eu acabo de fazer este integral, depois de fazer a substituição, calculo o integral na nova variável, está feito. Acabou, já não tenho que fazer mais nada. Tenho mais um trabalho aqui, porque os extremos mudam. Tenho menos trabalho no fim, porque quando acabar de calcular o integral, está feito.
Ok, vamos ver um exemplo, como não podia deixar de ser. Ok, o integral. Bom, 1 sobre raiz de x mais x. É daquelas coisas que está mesmo a pedir, não é? Portanto, substituição. Aliás, fizemos esta primitiva por substituição. Portanto, é natural a gente agora pegar no mesmo exemplo, no exemplo da mesma função. Então, vamos fazer a substituição. Vamos fazer raiz de x igual a t. Portanto, o x vai ser t ao quadrado. O dx vai ser... Quanto é que vai ser o dx? Quanto é que vai ser o dx? Pá, isto tem que entrar num ritmo. Pá. 2t dt, muito bem. Muito bem, 2t dt. E agora temos a tal trabalho adicional. Diz assim, quando o x for 1, repara, quem é que é 1? X. Quando o x for 1, quanto é que é o t? Bom, o x é t ao quadrado, portanto o t vai ser 1 também. Bem, quando o x for 4, quanto é que é o t? Bom, o x é t ao quadrado, ou melhor ainda, o t é raiz de x. Portanto, quando o x for 1, o t vai ser raiz de 1. Quando o x for 4, o t vai ser 2. Então vamos aqui, mudamos a variável. Integral, o raiz de x é o t, o x é t ao quadrado, dx é 2t dt, e o integral agora vai desde 1 a 2. Reparem, o t varia de 1 a 2, é o que isto quer dizer, não é? Ok, agora simplificamos, dá um logaritmo, tal, tudo bonitinho, não é? Corta o t com o t aqui embaixo, fica 2 logaritmo, agora substituímos por 2 e por 1. Reparem que quando acabamos de fazer esta conta, isto dá 2 logaritmo 3 menos 2 logaritmo 2, ou se quisermos arrumar, podemos usar os propriedades logaritmos, que era assim, mas não era necessário, podemos parar no passo anterior, não tem problema. Aqui chegados, isto já é o valor do integral. Está bem? Não está feito, acabou, não é preciso ter mais nada. Está bem? Não é como na primitivação por partes, em que ao fim dava uma primitiva com o t e tínhamos que voltar para o x. Portanto, se a gente perceber bem o método de primitivação por partes e por substituição, há bocadinho que lhe dizer substituição, a integração por partes e por substituição é apenas uma extensão natural do mesmo processo. Bom, agora vamos falar de outra coisa um bocadinho. Vamos relembrar o pináculo disto tudo, que é o teorema fundamental. Assim, ok, o que é que diz o teorema fundamental? Da qual a fórmula de Barrow é um corolário do teorema fundamental, e é isso que, como vimos, torna calcular os integrais tão fácil. Ora, então, se tivermos uma função contínua e tivermos esta função, já agora, como é que se chama esta função f, o integral de a até x, de ft dt, como é que se chama isto? Esta função tem um nome. Demos na última aula. É a função... Como é que se chama, meus meninos? É uma função que é um integral, não é? Função integral... Hello? Ninguém sabe o nome disto. Chama-se função integral indefinido. Integral indefinido. Função integral indefinido. O integral em que o sistema é uma variável, está bem? Também, como dissemos, quando eu tenho um integral, como aquele integral, por exemplo, de 0 a π, chamamos isto um integral definido. Os extremos são aqueles números fixos, não é? Eu passo aqui, o extremo é variável, é o argumento da função. Esta função integral indefinida, o teorema fundamental, reparem no nome, teorema fundamental, portanto, é mesmo uma coisa que é fundamental, é uma coisa que está no fundamento, está na base das coisas. Ou seja, se nós retirarmos o fundamento, a casa cai. Okay? Tão importante como isso. O teorema fundamental diz-nos que se esta função f que estamos a integrar for contínua, então a derivada da função integral indefinida é quanto? Quanto é que é a derivada desta função, meus meninos? Isto é importantíssimo saber. Não é? É o teorema fundamental. Quanto é que é a folhinha de x? Pá, meus meninos, isto é fácil. Só saber a coisa. O teorema fundamental diz-nos que a função integral indefinida é uma primitiva. Portanto, quanto é que é a folhinha de x? Pá, agora não se acanhem, meus meninos. Ninguém diz nada.
Ninguém sabe isto. Isto é um bocado grave. Ah, f de x, finalmente, Gonçalo. Sim, é f de x, exatamente. É o que diz o teorema fundamental, está bem? Se fizermos um integral de uma função contínua, esta função integral é uma primitiva. E foi isso que nos permitiu deduzir a forma de Barrow e dizer assim, ok, para calcular o integral basta pegar numa primitiva e substituir. Porquê? Porque o integral é uma primitiva, portanto, no fim e ao cabo, o integral entre A e B é o f de B. Tá, e o integral entre A e A é o f de A, que é zero. Tá, portanto, vimos isso. Tá, foi assim que a gente demonstrou a fórmula de Barrow, que demonstramos mesmo como corolário do teorema fundamental. Tá, portanto, esta função tem derivada igual a f. Então, agora, o passo seguinte vai ser como calcular as derivadas se eu tiver uma função integral, mas não for assim tão simples como esta, ou seja, não for só o integral desde um número até x. Se tiver um integral desde a até 2x, ou x quadrado, ou x quadrado menos 1, o que acontece? Tem novas funções, não é? Se tiver esta função, tem um integral, só que agora, em vez de ser tx, é tx quadrado, por exemplo. Qual é a derivada desta função? E é aqui que nós fomos a brilhar os pináculos deste curso. Há dois pináculos neste curso. Um é este teorema fundamental. E o outro, portanto, digamos, este é o teorema fundamental do cálculo integral. O outro é o teorema fundamental do cálculo diferencial. É aquilo que nos ensina a calcular as derivadas. É aquele que nos fala da derivadinha. É a regra da derivação da função composta. Portanto, esses são os dois pináculos desta coisa. Portanto, a questão é, se eu tenho f de x quadrado, como é que eu derivo f de x quadrado? Não basta fazer f', tenho de multiplicar pela derivadinha. Então, qual é a derivada de f de x quadrado? É f' de x quadrado vezes a derivadinha, vezes 2x. Então, quanto é que é este g' de x? Bom, é a derivada desta função. Quanto é que é? Quanto é que é, então, g' de x? Vamos lá. Eu já disse, no fundo. Digam lá, meus meninos. Não é só 2x, não é? O 2x tem que entrar, não é? Portanto, eu derivo esta expressão f de x quadrado. Tem que dar f' de x quadrado, mas quanto é o f'? F' é o f. Então, derivar esta expressão vai dar f' de x quadrado, ou seja, f de x quadrado vezes a derivadinha. É quase isso, Miguel, é quase isso. É f de x quadrado, porque eu tenho ali o f grande está aplicado a x quadrado, portanto vai dar f', 1 ponto x quadrado, vezes a derivada do x quadrado. Vai dar f de x quadrado vezes 2x. Então, vamos lá ver. Então, como é que nós na prática fazemos isto? Na prática, o que é que nós fazemos? Bom, para derivar esta função, vou voltar atrás um bocadinho para não ficar tão sujo, digamos. Para derivar esta função, o que é que nós fazemos? Voltamos mais uma vez ao nosso verbo tão querido, não é? Portanto, o que é que nós fazemos? Para derivar esta função, nós espatamos com o x quadrado ali no lugar de t e depois multiplicamos pela derivadinha. Ou seja, a derivada desta função a gente pode obter simplesmente assim. Fazemos f de x quadrado, porque vamos pegar no x quadrado que está ali, espatamos ali no lugar de t, f de x quadrado, e depois lembramos, e temos de multiplicar pela derivadinha. Também. Agora, mais difícil ainda, então se eu agora tiver um integral que não é só de um número fixo até x quadrado, é possivelmente uma função aqui, que pode não ser uma constante, e aqui uma função que pode não ser uma constante. Como é que nós derivamos um integral assim? Como é que nós derivamos? Bom, vamos usar o mesmo princípio. Dizer assim, o que é que vamos fazer? Bom, eu olho para este psi de x que está aqui, em cima, vou espatar aqui dentro e tenho de multiplicar pela alô? Coisa óbvia, não é? Pela derivadinha, exatamente. Portanto, a contribuição aqui deste psi de x que está aqui em cima para a derivada vai ser espatar aqui e multiplicar pela derivadinha. Então, e este que está aqui em baixo, o que é que fazemos? Bom, o que está aqui em baixo o que vai acontecer, reparem, lembra-se, quando eu tenho um integral, tenho um número em baixo e um número em cima, o que é que acontece se eu trocar?
Se eu trocar os sistemas do integral, o que é que acontecia? Lembram-se? Isso é muito importante sem perceber. Se eu integrar da direita para a esquerda, em vez de ser da esquerda para a direita, o que é que acontece ao integral? Troca o sinal. Altera o sinal, exatamente. Portanto, este que está aqui vai ser afetado o sinal menos, precisamente pelo lado que está em baixo. Porque ele se estivesse em cima ia contar da mesma maneira, não é? F de φ de x vezes a derivadinha. Como ele está ali em baixo, então vai ser afetado pelo sinal menos. Portanto, vai ficar assim. Ou seja, espatamos com o que está ali em cima aqui e multiplicamos pela derivadinha. Espatamos com o que está ali em baixo aqui e multiplicamos pela derivadinha. Está bem? Então, alguém pode se calhar reclamar, mas então e se por acaso isto for constante, como está ali, então porquê é que aqui não aparece? E nós temos, até aparece, porque se aqui este φ que está aqui em baixo for constante, quanto é que é a derivadinha de uma constante? Zero, não é? Está bem? Portanto, isto que aqui está também podíamos dizer que é menos, a derivada disto podia ser menos f de a vezes zero. Também dá. Vamos ver alguns exemplos rápidos e depois terminamos por hoje. Alguns exemplos. Portanto, se eu tiver isto aqui, o que é que acontece? Ora, temos um integral, temos aqui 5x aqui em cima. Como calculamos a derivada desta função? Bom, a derivada desta função vai dar... O que é que fazemos? Lembram-se da regra para derivar estes integrais? É espatar e multiplicar pela derivadinha. Portanto, vai ficar quanto? Ficar quanto? Digam lá. Menos 5 seno de 5x. Não, Gonçalo, não é. Reparem, para derivar o integral, vai ficar a função que está cá dentro, vai ficar mesmo um cosseno, não é a derivada disto, não é? Está bem? A função que estamos a derivar é uma função integral, é um integral indefinido, só que em vez de terminar em x, neste caso termina em 5x. Portanto, ao derivar, o que é que vai dar? Vamos pegar na função que está cá dentro, vai ser mesmo o cosseno, não é? Exatamente, então, o cosseno com o 5x espatado ali em vez de t e multiplicando pela derivadinha. Portanto, vai ser cosseno de 5x multiplicado por 5. Exatamente. O Miguel disse bem. Ok. Reparem, neste caso, este exemplo é tão simples que nós até podemos comprovar isto, podemos comprovar diretamente. Como é que nós podemos comprovar diretamente? Podemos calcular o integral. Reparem, nem sempre dá, não é? Muitas vezes não dá. Neste caso dá. Eu posso calcular este integral. Tá bem? Como é que eu calculo este integral? Eu tenho uma primitiva da função cosseno. Portanto, vamos fazer só no instantinho. Integral entre 3 e 5x de cosseno de t. Vamos aqui mudar para a nossa folha de aquecimento para explicarmos o que é que se passa. X é igual ao integral entre 3 e 5x de t. É este integral, não é? Portanto, nós dissemos, a derivada disto dá cosseno de 5x multiplicado por 5. Vamos confirmar. Como é que nós podemos confirmar? Vamos calcular o integral. Quanto é que dá isto? Bom, cosseno tem uma primitiva. Portanto, isto vai dar uma caixinha. Vou pôr assim para ser mais rápido. A primitiva de cosseno é seno de t e 5x. Também? E seno de t entre 3 e 5x dá seno de 5x menos seno de 3. Está bem? Bom, e então a nossa função é seno de 5x seno de 5x menos seno de 3. Está bem? E qual é a derivada? Quanto é que é o g' de x? G' de x é a derivada de seno de 5x. Bom, isto é uma constante, portanto basta derivar seno de 5x, dá seno de 5x vezes 5. Está bem? E confirma que a nossa derivada está certa. Reparem que nós temos que dava o seno de 5x vezes 5. Ok, outro exemplo. Outro exemplo, agora, o que é que nós temos? Uma coisa parecida com aquela,
mas os extremos do integral estão trocados. O que é que acontece quando trocamos os extremos do integral? Troca o sinal do integral, está bem? Bom, então, por outras palavras, este h de x é nem mais nem menos do que menos g de x, está bem? Então, qual é a derivada? Fácil, fácil, não é? Portanto, se a derivada deste é cosseno de 5x vezes 5, a derivada deste é menos, exatamente, menos cosseno de 5x vezes 5. Tá bem? Ok. E agora? Mais difícil ainda. Agora temos x², x ao cubo. Agora temos um integral em que ambos os extremos têm lá a variável x. Vamos derivar. O que é que a gente faz? Vai haver uma contribuição deste x ao cubo para a derivada, que é espatar e multiplicar pela derivadinha, e vai haver uma contribuição deste x ao quadrado para a derivada, que é espatar e multiplicar pela derivadinha. E o que é que acontece? Este que está em baixo leva sempre com o sinal menos atrás. Portanto, isto vai dar cosseno de x ao cubo vezes a derivadinha menos cosseno de x² vezes a derivadinha. E assim, qualquer função que nós tenhamos com os extremos do integral como variáveis, nós conseguimos calcular a derivada destas funções. É tudo consequência do teorema fundamental. E terminamos rapidamente com um pequeno exercíciozinho para descontrair. Digamos, agora são os alongamentos, não é? Começamos com o aquecimento e agora terminamos com os alongamentos. Não vamos, se calhar, ter tempo para fazer tudo, mas vamos dar uma vista de olhos aqui no exercício. Não é? Portanto, como nós dissemos, os integrais representam intuitivamente, servem para representar áreas e também vamos ver, para representar volumes, comprimentos, outras coisas. Portanto, se nós temos uma área de uma figura, como por exemplo a área de uma elipse, e queremos calcular esta área, podemos representar por um integral. No fundo, podemos pensar assim, bom, vamos calcular a área deste pedaço aqui da elipse e depois, no fim, multiplicamos por 4, temos a área da elipse. Não sei se lembram qual é a fórmula da área da elipse, ver se bate certo, mas lembramos, por exemplo, da fórmula da área do círculo, que nos deve ajudar. Okay? Bom, então a área da elipse é 4 vezes o integral, desde 0 até A, desta função que está aqui. Tá bem? Portanto, temos que encontrar aqui esta função. Bom, não é muito difícil a partir da equação da elipse, tirar o y daqui, y sobre y² sobre b² é 1 menos x² sobre a², e portanto fazemos raiz quadrada e dá-nos b raiz quadrada desta coisa. Parece um integral muito difícil, se calhar, não é? Parece um integral muito difícil. Bom, 1 menos uma coisa ao quadrado, deve-nos lembrar, o que é que vamos deixar como exercício, isto está nos apontamentos, mas vamos deixar como exercício para pensar, uma vez que estamos quase acima da hora, mas lançamos só esta sugestão. 1 menos x sobre a elevado ao quadrado, bom, 1 menos uma coisa ao quadrado igual a uma coisa ao quadrado, faz-nos lembrar senos e cossenos, portanto é natural fazermos substituição. X sobre a igual a cosseno de t e por aí fora, está bem? Depois, cuidado, depois podem ver nos apontamentos, cuidado que depois os extremos do intervalo vão mudar, não fica 0 a A e por aí fora, como vimos no início da aula, está bem? Portanto, fazer a substituição direitinho, e depois no fim vemos se dá a expressão do intervalo, só mostrar o resultado, depois peço que verifiquem e façam as continhas, tentem não olhar e fazer, ver se sai direitinho. No fim de contas isto vai dar π vezes A vezes B, está bem? Mais uma vez, se desse negativo, tinham que desconfiar, está bem? π vezes A vezes B, o que se o A e o B forem os dois iguais, dá π vezes A ao quadrado, forma do círculo, não é? Se o A for igual a B, isto dá um círculo. Ok, ficamos por aqui hoje. Na próxima vez há mais bonecos. Prometo que há grandes bonecos para a próxima vez. Vai haver mesmo um filme, tá bem? Não percam os próximos episódios. Ok, saúde para todos.